Uma pessoa mandou uma pergunta, uma pessoa me enviou uma pergunta, ela disse assim: como eu posso chamar a atenção de Deus? Como eu posso chamar a atenção de Deus? E eu achei super interessante essa pergunta que essa pessoa me enviou, e eu queria falar sobre isso hoje. Esse é o título da nossa palestra: como chamar a atenção de Deus? Bom, se você parar e pensar um pouco, muita gente pode até acreditar, especialmente pessoas que são mais religiosas, bom, o que chama a atenção de Deus é nós fazermos caridade. Quando nós fazemos caridade, quando nós ajudamos o próximo, nós chamamos a atenção de Deus. Talvez você vai encontrar opiniões assim: eu acho que quando nós somos santos, super santos, nós chamamos a atenção de Deus. Quanto menos pecado eu tiver, mais eu vou chamar a atenção de Deus. Talvez você encontre pessoas que tenham esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento. Mas a verdade é que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos uma coisa completamente diferente do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós pensamos, ou aquilo que um dia nos ensinaram de uma forma errada. Por isso que você deve ler a Bíblia, porque às vezes você acredita em algo que te ensinaram que não é verdade. Não importa quem te ensinou, se foi uma pessoa religiosa, se foi uma pessoa da igreja, não da igreja. Tem muita gente maluca na igreja, ou não tem? Sim ou não? Tem muita gente maluca, tem muito religioso maluco. Então você tem que examinar a palavra de Deus, porque às vezes você acredita, te ensinaram algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas porque aquela pessoa que te ensinou era muito religiosa, ou era de repente uma pessoa que tinha muito seu respeito, você acreditou nela, mas o que ela falou não tem nada a ver com a Bíblia. Então essa pessoa perguntou assim: Bispo Márcio, como que eu posso chamar a atenção de Deus? E eu vou mostrar para você um acontecimento interessantíssimo. Quando o Senhor Jesus, ele estava numa sinagoga, como se fosse uma igreja, tá? E ele estava ensinando as pessoas, quando um paralítico foi trazido até esse lugar. Esse homem, ele estava numa maca, e ele precisava ser carregado por outros 4 homens. Então 4 homens carregaram esse paralítico e levaram esse paralítico até onde Jesus estava. Quando eles chegaram lá no lugar onde Jesus estava, na sinagoga, eles não puderam entrar pela porta, porque estava cheio demais, estava superlotado, e não dava para passar o paralítico pela porta e chegar até o Senhor Jesus. Então o paralítico, ele tinha uma opção. Ele poderia dizer o seguinte: olha, vamos embora, já que nós não conseguimos entrar, vamos embora e nós voltamos outro dia, ou outra hora eu encontro ele, e aí eu peço para ele me curar, eu peço para ele fazer um milagre na minha vida. Mas não foi o que esse homem fez. Quando ele encontrou o lugar completamente lotado, que não dava para entrar, a Bíblia diz que eles subiram o paralítico pelo telhado da sinagoga, do lugar onde Jesus estava. Eles descobriram o telhado e desceram o paralítico na maca pelo telhado, bem em frente de Jesus. Desceram o paralítico em frente a Jesus. O que eu estou contando para você não é história não, é que está na Bíblia, é que eu já sei de cabeça, depois você pode ler, eu dou o versículo para você. Então eles desceram o paralítico
desceu de frente de Jesus. Quando Jesus viu essa cena, desse homem que não conseguiu entrar pela porta e desceu pelo telhado, a Bíblia diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 20, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Então, quando Jesus viu aquele homem, que era paralítico, que desceu pelo telhado, parou em frente a ele, vendo-lhes a fé, quer dizer, o que chamou a atenção de Jesus naquele homem, foi a fé que ele manifestou. Ele estava cheio de pecados, ele não era um homem super santo, tanto é que a primeira coisa que Jesus fez quando viu ele, foi perdoar os pecados dele. Não foi a santidade dele que chamou a atenção de Jesus, porque santidade ele não tinha nenhuma, ele era cheio de pecados. Mas o que chamou a atenção de Jesus nesse homem, foi a sua fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E depois que Jesus perdoou os pecados dele, Jesus o curou, e ele voltou para casa curado e são. Amém, pessoal? Eu não vou ler, mas você pode ler, está aí a referência, leia na sua casa, se você tem interesse nas coisas de Deus. Então, primeiro Jesus notou a fé daquele homem. O que chamou a atenção de Jesus naquele homem, foi a sua fé. Um outro acontecimento, um homem que era um centurião. O que era um centurião? Um centurião era um homem que era responsável por mais 100. Então ele comandava 100 homens. Toda vez que você lê na Bíblia, um centurião, você já sabe, é alguém que mandava em mais 100. Então ele tinha 100 homens na sua responsabilidade. E esse centurião, ele procurou o Senhor Jesus e disse: eu tenho um criado, eu tenho uma pessoa na minha casa que está doente, e eu queria muito que o Senhor curasse essa pessoa. E a Bíblia diz que prontamente Jesus disse: não, eu vou lá curar, eu vou lá resolver o problema, eu vou lá na sua casa agora. Quem é que não gostaria que Jesus entrasse na sua casa? Mas aquele homem, quando Jesus se prontificou em ir até a sua casa, esse homem disse: olha, eu não preciso que o senhor vá na minha casa, eu preciso apenas que o senhor dê uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Se o senhor disser, ele está curado, ele vai ficar curado. Amém, pessoal? Uma palavra, dê uma palavra, e ele vai ficar curado. E aí ele disse, ele justificou por quê? Ele disse: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu mando em 100 homens, e eu digo a esse vai, e ele vai. Eu digo ao outro vem aqui, e ele tem que vir aqui, porque ele está sobre as minhas ordens. Então ele disse, em outras palavras: eu sei o que é ter autoridade, eu tenho autoridade de mandar em 100 homens, o senhor tem autoridade espiritual. Se o senhor falar que ele está curado, então ele está curado. A Bíblia diz que quando Jesus viu isso, quando Jesus ouviu o que esse homem disse, olha o que Jesus disse: ouvindo isto, admirou-se Jesus. Imagine, Deus se admirando de um ser humano, Jesus se admirando de um ser humano. Admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O que chamou a atenção de Jesus? Não ouvi. A fé. Jesus se admirou de ver a fé daquele homem. O que chamou a atenção de Jesus naquele homem foi a sua fé.
a sua fé chamou a atenção de Jesus. E Jesus ficou admirado da colocação desse homem. Disse: olha, nem em Israel eu achei fé como a fé desse homem. Então você vê que o que chama a atenção de Deus em nós é a nossa fé. É a nossa fé. A fé que faz com que a atenção de Deus se volte para nós. E tudo na nossa vida depende da nossa fé. Tudo depende da fé. Você teve que ter fé para estar aqui nessa noite. Você tem que ter fé para jejuar. Quem não tem fé não jejua. Você tem que ter fé para orar. Você tem que ter fé para orar de madrugada. Você tem que ter fé para ler a Bíblia. Você tem que ter fé para praticar a palavra de Deus. Você tem que ter fé para perdoar. Você tem que ter fé para largar o mundo. Você tem que ter fé para fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Tudo depende na fé. Sem contar as outras coisas que Jesus realizou pela fé. A figueira não tinha fruto nenhum. Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. O que aconteceu com a figueira? Ela secou. Pelo poder do quê? Hein? Pelo poder da fé, a figueira secou. Veio a tempestade, todo mundo estava desesperado. Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Com o poder do quê? Poder da fé. Quando nós lemos sobre Jó, nós sempre enfatizamos: olha, Jó perdeu tudo, Jó perdeu todos os bens materiais, Jó ficou pobre, Jó perdeu tudo que ele possuía. E é verdade, Jó perdeu tudo, mas ele só não perdeu uma coisa: ele não perdeu a fé. E a maior prova que ele não perdeu a fé, que Deus restituiu em dobro tudo que ele havia perdido antes, porque ele não perdeu a fé. Então manter a fé é a coisa mais importante no mundo espiritual. Amém, pessoal? É manter a fé. Manter a fé na palavra de Deus. Agora, olha o que disse o apóstolo Paulo se referindo à fé. Ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira e fiz o quê? E guardei a fé. Lê comigo, vamos lá. Não, amém. Mas não lê com sono não, pessoal. Vamos lá. Combati, que mais? Completei a carreira e o quê? E guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O combate é todo dia. A única maneira de guardarmos a nossa fé é combatermos. Todo dia nós temos um combate, todo dia nós temos problemas. Você resolve um problema, aparece 5. Você resolve 5, aparece 10. O combate é todo dia. Nós temos a maior batalha, o maior combate que nós temos na nossa vida, acontece na nossa mente. O seu maior combate é na sua cabeça. Quando nós acordamos pela manhã, começam os combates na nossa mente. Assim que você acorda, já começam os combates, porque quando você acorda, já começa a chegar bons pensamentos, mas junto começam a chegar também os maus pensamentos. O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A única maneira de nós guardarmos a fé é se nós combatermos. Tem que combater os maus pensamentos, tem que combater os maus pensamentos, tem que combater os maus sentimentos, tem que combater a dúvida, tem que combater as injustiças. Você tem que combater tudo aquilo que se levanta contra você para roubar essa fé, porque a verdade é que todos os problemas que nós enfrentamos só tem um objetivo: roubar a nossa fé.
Todos os problemas que você enfrenta, o objetivo é roubar a fé, porque roubou a fé, você não tem mais razão para buscar a Deus. Quando a pessoa perde a fé, ela não consegue mais continuar na carreira, no caminho que ela estava, porque ela perdeu a fé. Você sabe o que é perder a fé? Perder a fé é a pessoa ficar desacreditada de tudo. Você consegue imaginar uma pessoa não crer em nada? Primeira coisa, você já tem aquela sensação que você está perdendo o seu tempo de estar aqui. Você está perdendo o seu tempo de ler a Bíblia. Você está perdendo o seu tempo de confiar em Deus. Aí você começa a questionar: será que realmente Deus existe? Será que tudo isso não é um comércio? Será que realmente Deus é vivo? Você vai perdendo a fé, você vai ficando descrente de tudo. Então os problemas, eles vêm para roubar a nossa fé, e você tem que combater tudo aquilo que queira roubar a sua fé. Você tem que combater aquilo que vem para roubar a fé que Deus plantou em você, porque é a fé que nos sustenta na hora da dor, é a fé que nos sustenta nos momentos difíceis. Então você precisa combater, você tem que combater situações que se levantam contra você, você tem que combater, vem um problema aqui, vem uma injustiça ali, vem uma decepção aqui, vem uma decepção acolá. Que mais existe? Você vai ser decepcionado no seu trabalho, você vai ser decepcionado no meio que você vive, você vai ser decepcionado na sua família, você pode ser decepcionado na igreja, eu posso decepcionar você, a igreja pode decepcionar você. Você tem que combater para guardar sua fé. Você pode ser decepcionado por aquela pessoa que você confiou nela. Ele guardou a fé porque ele combateu o bom combate. E o bom combate é todo dia. O bom combate é toda hora. Todo momento você tem que combater. Você resolveu um monte de problemas hoje, amanhã você tem um monte de problemas para resolver, e depois da manhã você vai ter um monte de problemas para resolver. Você resolve os problemas velhos, aparecem os problemas novos, sim ou não? E vai ser assim até você morrer. Nós nunca vamos deixar de ter problemas. Nós nunca vamos deixar de ter problemas. Quanto mais problemas você resolver, mais problemas vão aparecer. Nós temos que combater. Por isso que nós temos a fé. Por isso que Deus nos deu a fé. A vida inteira do apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate, ele se manteve firme e ele guardou a fé, porque perdeu a fé, a pessoa, ela deixa de estar nessa carreira que ele disse: combati o bom combate e completei a carreira. Muitos começaram na carreira da fé, mas não conseguiram terminar a carreira da fé. Por quê? Porque no meio do caminho, situações que se levantaram contra ela, e o que aconteceu? Ela perdeu a fé. Então ela não conseguiu se manter. Elas desanimaram, elas perderam a fé, elas se entregaram, elas se deram por vencidas. É fácil combater todos os dias? Não, mas é o que nós temos que fazer. Se você quer guardar fé, você precisa combater o bom combate. Não é só você não. Você tem que, enquanto você combater, você vai estar em pé. E qualquer um de nós, você diz: poxa, parece que a minha vida é cheia de problemas, eu só nasci para enfrentar problemas. Todo mundo tem problemas, todo mundo. Uns têm problemas diferentes dos outros, mas todo mundo enfrenta problema. Então você tem o seu combate todo dia, eu tenho o meu combate, o Bispo Macedo tem o dele, todo mundo tem o seu combate, todo mundo tem suas batalhas. Todo mundo tem suas batalhas.
Isso nunca vai acabar, só quando a morte vier. Você tem que guardar a sua fé. Você não tem ideia quantas pessoas que já perderam a fé, pessoas que foram de muita fé um dia, mas elas perderam a fé. Sabe por quê? Porque elas estavam buscando a Deus e as coisas não saíram como ela gostaria que saísse. Eu conversei com um rapaz semana passada e ele falou assim para mim: bispo, minha mãe estava na fé, buscando pelo meu irmão, 20 anos o rapaz, buscando por ele, orando por ele, perseverando por ele, libertação dele. Ele conheceu uma moça, foi morar com essa moça, e aí teve uma briga lá com ela, separou dela, construiu uma casa em cima onde o sogro morava, e quando separou ele queria receber a casa que ele construiu. E ele falou assim: olha, um dia ele recebeu uma ligação, botou na justiça tal para receber, e aí o sogro ligou, sogro dele, ligou para ele e falou assim: tá bom, você quer receber a casa? Então vem aqui, eu vou pagar você, vem aqui buscar o dinheiro. E quando foi lá, ele deu 2 tiros no menino e matou o menino. Ele falou assim: a minha mãe saiu da igreja e hoje não crê mais em nada. Perdeu a fé. Perdeu a fé. A pessoa perde a fé. Perde a fé diante de uma perda. Perde a fé porque ela diz assim: eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou na fé, eu estou pedindo a Deus para proteger, para guardar, para livrar, e Deus permite isso acontecer. Então a pessoa fica desacreditada, ela questiona a existência de Deus. Então o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Nós temos que guardar a nossa fé, amém, pessoal? Porque a fé é o que vai sustentar você, é o que vai nos sustentar todos os dias. Olha só o que diz o versículo de Hebreus. Ele diz: pois pela fé, pelo quê? Os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos obtiveram bom testemunho, quer dizer, eles tiveram o testemunho, eles tomaram posse do testemunho por causa da fé. Por causa da fé. É a fé que faz a pessoa ter o testemunho para contar. É a fé que nos dá o testemunho. Se a pessoa perde a fé, ela não tem mais testemunho, porque é a fé que produz o testemunho. Tudo aquilo que nós vemos é criado pela fé. A fé faz existir na nossa vida aquilo que não existe. O poder da fé faz existir na nossa vida aquilo que não existe. Tudo que nós podemos ver, a própria Bíblia afirma que foi criado pela fé. O próprio Deus usou o poder da sua palavra para criar. Em Hebreus mesmo diz assim: pela fé, pelo quê? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, quer dizer, aquilo que nós podemos ver, veio a existir das coisas que não são visíveis. Então tudo que os nossos olhos podem ver fisicamente, apareceu do invisível, porque a fé trouxe a existência, a fé criou, a fé deu o resultado, a fé fez aquilo acontecer. Está entendendo assim ou não? E essa fé que move a mão de Deus, é essa fé que chama a atenção de Deus. O criado do centurião ficou curado porque a fé dele chamou a atenção de Jesus. O paralítico ficou curado e teve os seus pecados perdoados porque a fé dele chamou a atenção de Jesus. Sem fé
não há resultado. Sem fé não há resultado. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé para agradar a Deus. Você tem que ter fé para estar aqui. Nós temos pessoas que vieram de longe. Você tem que ter fé para enfrentar o trânsito, para chegar aqui. Você tem que ter fé, pessoas que vieram lá não sei de onde, do outro lado de São Paulo, e toda segunda-feira você tem estado aqui. Você tem que ter fé para isso. A pessoa tem que ter fé. Quer dizer, a fé faz a pessoa fazer aquilo que ela crê, porque a fé é o que produz o resultado. Você vê tantos teólogos tentando explicar Deus, tantas igrejas tentando explicar Deus, tantos pastores tentando explicar Deus, tantas religiões tentando explicar Deus, mas está aqui na Bíblia. É saber como agradar a Deus? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem crê que Deus existe? Excelente! Creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Quer dizer, Ele recompensa quem busca Ele. Mas é a fé que faz isso. É a fé que produz o milagre que nós queremos. Então você tem que guardar a sua fé. E vai ver, você está quase perdendo a sua fé, porque você está muito tempo buscando de Deus uma vitória que ainda não aconteceu. Você está muito tempo lutando por algo que ainda não aconteceu. Ou de repente aconteceu o oposto. O que você pediu a Deus para não acontecer foi o que aconteceu. E o que você pediu a Deus para não acontecer foi o que acabou acontecendo. A pessoa tem que guardar a fé. E é guardando a fé que você vai ter o testemunho para dar. É guardando a fé. Você tem que ter fé para obedecer a palavra de Deus. Você tem que ter fé para fazer aquilo que agrada a Ele. Você tem que ter fé para ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que ter fé para ser salvo. Nós não somos salvos por méritos. Nós somos salvos pela fé. E pela graça de Deus e misericórdia de Deus. Sim ou não? É ou não é verdade? Você tem que ter fé para ir para o céu. Quem tem fé aqui que vai para o inferno? Fica dormindo na reunião, tá vendo? Dá nisso. Quem tem fé que você vai para o céu? Levanta a mão. Você tem que ter fé para ir para o céu. É ou não é verdade? Você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé para casar. Vem cá, será que eu vou dar certo com esse rapaz ou não vou dar? Você tem que ter fé. Vou casar. Amém, pessoal? Será que eu vou dar certo? Às vezes dá errado. Mas ainda que dê errado, a fé vai te sustentar. Amém? A fé vai dar uma saída. Às vezes você olhou o rapaz, ele era aquele rapaz pintoso, não é? Você vou casar com esse aí. E depois você foi ver, não era nada daquilo. A fé vai te dar uma saída. Amém? Às vezes é o contrário, às vezes é a moça. O rapaz olhou aquela mulher e ela tinha assim um corpão violão, não é? Sabe, vou casar com isso aí. Depois, quando casou, foi ver que o violão era desafinado. E aí? Só a fé para consertar. Nós vivemos pelo quê? Pela fé. Tudo é pela fé. Nós não vemos a Deus, é pela fé. Onde é que Ele está? Jó perguntou: onde é que Deus está? Quero ver Ele. É pela fé. Tudo é pela fé. Então, quando uma pessoa perde a fé, já era. Quando uma pessoa quer muita explicação de Deus, ela quer tudo explicadinho. Mas como é que isso aconteceu? Mas como é que aquilo aconteceu? E não sei o que, e não sei o que lá mais. Então a pessoa vai deixando a fé e ela começa a buscar a razão. Está entendendo, sim ou não? Existem coisas que são reveladas só a nós, e o que não é revelado nós temos que crer. Amém, pessoal? Então você vive pela fé. Você anda de fé em fé. Você anda de fé em fé. Você confia na palavra de Deus. Essa semana um rapaz também mandou uma pergunta.
falando assim: bicho, como é que pode? Lá em Jó, diz que os filhos de Deus se reuniram na presença de Deus e Satanás no meio deles. Como é que Satanás voltou para o céu e se reuniu na presença de Deus? Eu falei: olha, quando a gente chegar lá, a gente pergunta para ele. São coisas que não acrescentam nada, está entendendo? Sim ou não? Não acrescentam nada. Nós temos que viver pelo quê? O que a gente entende, nós cremos. O que a gente não entende, tem que ser na fé. Fique em pé, por favor. Nós vamos falar com Deus, e Ele vai dar o Espírito dEle a você, e é o Espírito de Deus que alimenta a nossa fé, que sustenta. Tudo que nós podemos ver, foi pela fé. Então você vê o poder que há na fé. É ou não é verdade? O poder que move a mão de Deus, o poder que abençoa, o poder que liberta, o poder que transforma, o poder que muda. Por isso que a gente não pode condenar ninguém, também não condene. Às vezes a pessoa, nós somos salvos pela fé. Às vezes quem você imagina que vai para o inferno, vai para o céu, e às vezes quem você tem certeza que vai para o céu, vai para o inferno. É ou não é? Imagina, você condenou uma pessoa ali, e quando você morreu, chegou lá no céu, a pessoa estava lá. Já pensou? Você aqui, eu tinha certeza que você ia para o inferno. Pois é, estou aqui no céu. Nós vivemos pelo quê? Pela fé. Nunca se esqueça disso. Então, combati o bom combate, o quê? Completei a carreira. Quem vai completar a carreira? É até o fim, meu chapa. E fiz o quê? E guardei a fé. Amém? Tem que guardar a fé. Se você não guardar a fé, você dança. Vou repetir, você tem que guardar a fé. Pastores vão decepcionar você, bispos vão decepcionar você, a igreja pode decepcionar você, eu posso decepcionar você, todo mundo pode decepcionar você, seu pai, sua mãe, sua família. Você tem que guardar a fé. Você tem que guardar a fé. É guardando a fé que você vai chegar lá. E nós vamos falar com Deus agora. Amém?